Isso é uma situação para a economia brasileira dentro da sua inserção, um enorme de um problema. Então, o dólar no longo prazo teria que estar hoje se posicionando entre 4 a 5 reais. Aí ele estaria dentro de uma competitividade. O que nós estamos sentindo é que a disparada do dólar, ele teve não só uma racionalidade em relação à sua real posição, mas também ele teve um tema de um overshooting que está havendo em função da percepção. E aí, William, eu acho que o nosso maior ponto neurálgico é a perda da reputação brasileira. Então, o que nós estamos passando... Você está falando em termos comerciais, quando você fala em perda de reputação? Geral, ou você está associado ao nome Brasil? Ao nome Brasil. Hoje você associa ao nome Brasil com uma série de fatores negativos. E essa reputação negativa, ela cria uma expectativa negativa. Então, você tem agências de rating que vão por percepção... Agências de classificação de risco. Isso. Que vão pela percepção. Você tem uma percepção do investidor, você tem uma percepção do comércio, você tem uma percepção da credibilidade. Isso está nos afetando de uma maneira muito forte. E aí é que nós temos que recuperar isso, porque a realidade talvez não seja tão ruim, como você também colocou, Paulo, do que de fato é percebida. Paulo, recentemente a chefe de governo da Alemanha veio ao Brasil numa comitiva nutrida. É raro ver o chefe de governo da Alemanha viajar para o exterior, ainda mais para tão longe do ponto de vista deles, né? Com tantos ministros, como foi o caso de Angela Merkel recentemente aqui. Nós tivemos a visita da presidente Dilma Rousseff aos Estados Unidos, um reencontro com Obama, dizendo assim. Eu uso a palavra reencontro porque depois de tanta atritos que você ajudou a gente aqui a analisar também no Globo News Painel, a gente viu ali o que parecia ser uma nova fase. Foi mesmo? Olha, não foi uma nova fase no sentido de relançar uma relação, porque o caso das vulnerabilidades internas do Brasil, que todo mundo... Agora, existe sim a chanceler alemã, o presidente dos Estados Unidos, acho que seguirão fazendo isso, seja quem for o presidente do Brasil, de tentar ter relações produtivas com esta nação, porque esta nação é relevante para o mundo. Como é que eles entendem a nossa crise? O governo americano entende a crise brasileira de que maneira, Paulo? Você está lá em Washington. Como uma crise autoprovocada, em parte por uma estratégia equivocada de fechamento da economia brasileira, de escolhas, enfim, de escolhas preferenciais erradas, procurando manter distâncias em relação aos Estados Unidos, procurando inventar obstáculos que não precisavam ser inventados por razões, talvez, de preferências ideológicas em Brasília. Enfim, perdeu-se na medida que Estados Unidos e Cuba se entendem, acabaram ficando sozinhas. Exatamente. Né? Hoje você tem, enfim, um presidente Obama que faz uma aproximação com Cuba, um presidente Obama que consegue fechar um acordo importantíssimo com o Irã, assunto no qual o Brasil, inclusive, meteu-se em algum momento, operou de péssima forma e cujo fracasso em 2010 da tentativa brasileira marcou, de certa forma, a grande decepção com a diplomacia brasileira. Aquilo é um marco. Desde então, se vê a diplomacia brasileira como algo, enfim, que não se deve, com a qual não se deve engajar muito, porque, enfim, não é confiável, mete-se em coisas em que não sabe operar, etc. Então, há essa percepção negativa, mas, ao mesmo tempo, eu acho que há uma consciência muito grande. Sabe, as pessoas continuam achando este é um país relevante. As pessoas estão falando... As pessoas que membros entendem, do governo americano. As pessoas que entendem, que acompanham, etc., sabem da relevância do Brasil. Olha, nós estamos aí às vésperas de uma reunião sobre clima em Paris. Nós vamos chegar lá. O Brasil é um ator central, porque o Brasil é o depositário da biodiversidade, de 15% do mundo. Então, não há como ignorar o Brasil. Nós vamos chegar lá. Desculpe eu interromper o teu raciocínio, só para ficar mais ou menos nos assuntos de diplomacia. Você me pediu a palavra, assim que sobrou a palavra. Era para pegar esse gancho da diplomacia para falar um pouco da influência da política externa nesse contexto nosso aqui. Eu acho que desde o começo, desde 2003, a política externa passou a ter um papel secundário no contexto da administração brasileira. Por uma série de razões, inclusive de influência político-partidária. Houve um momento em que o protagonismo do Lula
colocou o Brasil mais em evidência, mas era um momento em que a economia respaldava esses esforços. Na maioria do período, e sobretudo agora, no último governo, né, do PT, com a Dilma no primeiro, e mesmo agora, apesar de alguns movimentos diferentes, a política externa continuou no segundo plano. E essa questão política interna, de dar baixa prioridade à política externa, se refletiu na própria instituição. Hoje o Itamaraty está desmotivado, está com problemas orçamentários, cresceu muito a representação no exterior, sem ter meios para cumprir. E a política externa, como o Paulo mencionou, tinha uma influência muito grande em assuntos internacionais, em assuntos globais. Hoje, a voz do Brasil, em termos de democracia, em termos de direitos humanos, mesmo em termos de meio ambiente, ela abaixou. O perfil da posição brasileira hoje, dado pelo Itamaraty, sempre o Itamaraty liderou esse processo, hoje é muito baixo. Então, essa percepção externa é aguçada pela ausência de ação diplomática na maioria dos últimos anos, sobretudo no primeiro governo da Dilma, em que o Itamaraty deixou de ter uma participação nos órgãos internacionais, aqui na região, na integração regional, no Mercosul. Tudo isso, todas essas crises que nós estamos vivendo, tem um componente de ausência da formulação e da centralidade do Itamaraty, que foi perdida por influência partidária. Deixa eu pegar um ponto, Ingo. Eu volto logo mais a um ponto que você mesmo levantou no começo. Você diz, de janeiro para cá as coisas começaram a mudar, a gente está prestando atenção. Só para usar esse gancho que o Rubens acabou de levantar e passar para você a palavra, Paulo. Recentemente houve a condenação de um dos principais líderes de oposição na Venezuela. Essa condenação, feita por um tribunal controlado pelo governo, causou repúdio e protestos internacionais. O Brasil manteve-se num silêncio eloquente, que eu, como apresentador do Jornal da Globo, caracterizei até como uma vergonha. Como é que a postura diplomática do Brasil está sendo vista lá fora em relação a alguns desses assuntos globais? Por exemplo, luta contra o terrorismo. Isso é um ponto que interessa centralmente não só aos Estados Unidos, mas muito a Rússia e a China também, como acabamos de ver nessa última abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas lá em Nova York. Clima nós vamos pegar depois, está prometido, nós vamos pegar um pouquinho do programa só para falar dessa reunião em Paris, mas nós temos também as crises humanitárias, já às quais se referiu tanto o Rubens Barbosa quanto o Ingo Purga. Qual é a voz do Brasil nos temas internacionais clássicos de política externa? Olha, hoje é uma voz diminuída, uma voz abafada, em parte por isso que o Rubens mencionou. Quer dizer, na questão dos refugiados, num determinado momento até houve um protagonismo, enfim, fizeram-se algumas declarações boas, mostrando que esse é um país que acolhe refugiados. Nós somos um país de imigrantes e eu acho que foi um momento bom, semanas recentes agora. Na questão do terrorismo, eu acho que a presidente agora modulou um pouco o que ela havia dito antes e procurou recolocar-se na discussão de uma forma um pouco mais produtiva. São temas dificílimos entre europeus e americanos, há divergências de como, por exemplo, tratar da questão da Síria. Agora, o Brasil está muito tímido, está muito afastado e eu acho que a base, enfim, sabe, o Brasil é um país que não tem excedentes de poder para projetar. O Brasil precisa estar indo bem dentro para poder projetar para fora. Então, essa crise econômica, eu acho que diminui muito a nossa capacidade, inclusive a nossa motivação para ter uma ação externa fora. Agora, esta ação externa do Brasil é esperada. Existe uma expectativa porque o Brasil, e na questão da democracia, eu acho que as pessoas ficam perplexas, que o Brasil não consiga dizer para os seus vizinhos que nós somos pela democracia. E aqui no Brasil, acho que nós não temos nenhuma dúvida a respeito disso. Ingo, você disse que desde janeiro as coisas começam a mudar e as pessoas não notam. Do que é que você está falando? Olha, a primeira visita do ministro de Indústria e Comércio ao exterior foi aos Estados Unidos. Armando Monteiro foi aos Estados Unidos para iniciar uma negociação sobre standards, sobre a possibilidade de você entrar dentro de uma negociação que os Estados Unidos é protagonista em relação ao tratado com o Japão e aliados e com a Europa. Então,
é uma novidade. O Brasil, em 2 meses depois, começou a negociação com o México. Nós tínhamos 800 produtos e estamos ampliando para quase 3.000 produtos. Estamos tentando antecipar a negociação com a Colômbia. Nós temos um acordo que demora quase 10 anos para fazer o descongelamento, 8 anos, e vamos tentar encurtá-lo pela metade. Vai haver uma outra negociação com o Peru. Está havendo, neste momento, uma negociação entre técnicos também da União Europeia e do Mercosul para ver a possibilidade de uma entrega de proposta. Isso em um meio ano. Quer dizer, não é pouca coisa. Então, o Brasil voltou a um certo protagonismo que durante 4 anos não tínhamos. E, por outro lado, a questão climática, a pauta da chanceler Merkel ao Brasil foi profundamente climática, foi a economia verde, a questão dos acordos. A inovação tecnológica e novas formas de energia. Exatamente. E aonde o Brasil é parceiro natural. Então, essa busca do Brasil dentro desse protagonismo e a nova resposta, é assim que estou colocando, ela tem que ser notada. Ela é encoberta pela situação da crise pela qual nós estamos passando, mas ela existe. Posso deixar esse tema para a gente recomeçar o programa depois do intervalo, Rubens? A pergunta é, há um novo protagonismo? A crise está provocando mudanças em alguns dos aspectos que você criticou com tanta veemência no começo do programa? O nosso intervalo, como vocês sabem, dura só um instantinho. Até já.